Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a Fins de Casamento. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Anice Ronço, relatora aqui do canal. E para você que gosta de relatos de finais de relacionamento, gostaria de saber como identificar relacionamentos abusivos, narcisistas e manipulador, você está no canal certo. Te convido a se inscrever aqui, a fazer parte da família Fins de Casamento. Hoje nós temos mais um relato que se enquadra naquele ditado: nem tudo que reluz é ouro. Vamos investigar bem as pessoas com quem nós nos relacionamos, tá bom? Então vamos direto para o relato da nossa amiga aqui, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para muitos de nós. Eu conheci um homem que viria a ser meu marido no próprio bairro onde eu morava. A gente vivia se cruzando pelas ruas, em padarias, em pontos de ônibus, naquelas idas e vindas comuns de quem mora perto. Eu sabia quem ele era de vista, mas a gente nunca tinha parado para nem falar um bom dia. Não existia diálogo, não existia interesse da minha parte. Ele era um homem negro, alto, forte, e eu sempre tive um padrão muito específico. Todos os meus 3 namorados anteriores, eles eram brancos, loiros e de olhos azuis. Era o padrão da minha família também. A minha família é descendente de alemães, todo mundo tem aquela pele muito clara, olhos claros, e a gente vivia nessa bolha de só se relacionar com pessoas que pareciam conosco. Pois bem, se relacionar com um homem completamente diferente de nós era tipo, não entra na minha casa. Meus pais não aceitavam. E ele, né, esse homem que eu ficava sempre esbarrando no meu bairro, não era um homem que fazia o meu tipo nem de longe também. E tudo mudou. Um dia, quando eu estava andando na rua, e ele me parou, estava no carro, e ele me parou do lado, e ele foi direto. Ele perguntou meu número de WhatsApp. E eu confesso que eu fiquei meio sem graça. Tinha gente passando, vizinhos olhando, e eu não queria ser mal educada com ele. Mas também eu não queria passar meu número. Só que eu acabei passando por muita insistência. Passei só por educação, achando que ele nem ia, né? Só estar fazendo aquilo por fazer. E mesmo se ele fosse me procurar, eu ia bloquear depois, só para que ele não tivesse chance comigo. Só que nem deu tempo de fazer isso, porque ele era rápido demais. Assim que ele arrancou no carro, ele já mandou mensagem para mim. Ele começou a conversar de um jeito que eu não estava acostumada. Eu dava sempre respostas curtas, tentava encerrar o assunto, mas ele não parava. Eu disse que eu ia bloquear, né, gente? Mas eu não consegui bloquear ele. Tá? Ele insistia com uma educação, com um cavalheirismo, que isso foi me quebrando. Ele começou a me elogiar de um jeito que eu nunca tinha sido elogiada. Ele dizia que eu era uma mulher mais FODA do mundo, a mais gostosa, a mais inteligente. Ele me colocou, sabe, num patamar tão alto que eu me entreguei para ele, completamente. Ele era o tipo de homem que mandava entregar flores na minha casa, sem a gente ter tido pelo menos um primeiro encontro. E esse tratamento todo de princesa começou a mexer com o meu ego. Eu estava acostumada com os loirinhos do meu bairro, que eram todos acomodados, e eu me vi sendo caçada por um homem que fazia de tudo para me ganhar. Então ele tinha o diferencial dele aqui. Começamos a ficar, mas eu fiz questão de manter segredo por um tempo. Eu tinha vergonha do que a minha família ia dizer, eu tinha medo do julgamento por ele ser negro. Só que segredo em bairro pequeno não dura. Ele me chamou para ir num evento, eu acabei aceitando. E nesse evento, a minha prima me viu junto com ele. No dia seguinte, a família toda já sabia. E a reação foi exatamente o que eu esperava. Piadinhas e comentários racistas disfarçados de preocupação. A minha mãe dizia: filha, mas logo ele, tantos meninos parecidos, tanto menino, né, com a nossa afeição, você escolheu logo ele? Os meus pais, meus tios, todo mundo fazia graça sobre estragar raça, sabe? E é uma coisa que eu preciso deixar bem clara aqui, gente. Eu não sou racista, eu nunca fui. Mas a minha família é bem diferente de mim em vários aspectos. Eu ouvia tudo aquilo e, por incrível que pareça, isso me deu uma raiva tão grande. E essa raiva me motivou a continuar com ele. E eu decidi que eu não ia dar palco, não ia
dar ouvidos para as ignorâncias da minha família. O namoro engrenou rápido. Com 9 meses de relacionamento, ele me convidou para morar com ele. Ele morava sozinho, tinha uma casa boa, bem montada, e eu já estava tão deslumbrada com a forma como ele me tratava que eu aceitei sim morar com ele sem pensar 2 vezes. E foi o início da fase que eu achei que seria a melhor da minha vida. Morar com ele era como viver num sonho. Ele trabalhava muito e ganhava bem e fazia questão de gastar cada centavo comigo. Todo santo dia ele chegava em casa com um presente. Não é exagero, tá, gente? Não era presente grandioso, mas era um presentinho, um mimo. Se eu comentasse que eu tinha achado um relógio bonito na vitrine, no outro dia o relógio já estava lá no meu pulso. Se eu falasse que eu achei aquele perfume tão cheiroso, no outro dia ele ia lá e comprava esse perfume para mim. E era sempre chocolate, buquê de rosa. Ele me dava uma atenção, me ouvia, me respeitava de uma forma que eu nunca fui. E eu achava, né, gente, que pelo menos, a meu ver, ele me amava, ele me idolatrava. Era o que eu achava. As pessoas de fora olhavam pra gente e sempre comentavam como eu era uma menina sortuda, como ele me amava de verdade. E assim, gente, eu me senti uma mulher poderosa, protegida e muito amada. E eu tinha tudo o que eu queria, né? Conforto, bens materiais e um homem que parecia que vivia para me fazer feliz. Qual mulher, gente, qual é a mulher que não vai se encantar por um homem assim? Né? Então foi muito fácil de cair na cantada dele e na armadilha dele. E a nossa vida, seguimos uma rotina muito boa. Ele continuava cuidando de mim, ele trabalhava muito, ele não queria que eu trabalhasse, ele queria que eu ficasse em casa, cuidando das minhas coisas, e aproveitando o conforto que ele me dava, mas lógico que eu não caí nesse papinho assim não, tá? Eu trabalhava, continuei trabalhando, lógico que ele ganhava bem mais que eu, mas eu não abri mão da minha segurança financeira também. Então eu acreditava em tudo que ele fazia para mim, e tudo que ele me dizia também. Eu não tinha motivos nenhum para desconfiar, até que as coisas começaram a sair dos trilhos por conta de um problema que eu vou chamar aqui de bobo. Numa manhã, a minha moto simplesmente ela não ligou. Eu ia de moto para o trabalho, ele ia de carro. E eu nunca não, eu gosto de ter a minha autonomia, até hoje eu gosto de andar para onde eu quero, sem precisar de ninguém. Pois bem, a minha moto deu um problema, tentei de tudo, mas ela morreu. Eu tive que, nesse dia, ir trabalhar de ônibus, o que já me deixou bem irritada, porque eu não gosto de andar de ônibus, lotação, estresse, trânsito, isso me deixa muito enfurecida. Eu mandei mensagem para ele avisando e combinei que na hora da minha saída, eu falei que se ele podia passar no meu trabalho para ir me buscar. Ele falou, lógico, meu bem, na hora. Disse que ia dar um jeito no trabalho, ia sair mais cedo. E combinamos assim. Só que deu o meu horário de ir embora e nada dele. Depois eu fui ver, ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha surgido um problemão na empresa e que ele ia ter que ficar até tarde da noite. Ele me disse, poxa, meu bem, infelizmente você vai ter que voltar de ônibus, porque não tem como eu te buscar. Se você quiser ir de ônibus ou ir de Uber, tudo bem. Aí eu falei, não, eu vou de ônibus mesmo, não se preocupa não, a gente se fala em casa. Eu achei chato nessa situação, mas eu acabei aceitando. Só que o destino, gente, ele tem uma coisa doida. E, de alguma forma, não era para me pegar ônibus. Uma colega de trabalho que estava saindo, junto comigo, a Márcia, ela viu que eu estava a pé, perguntou cadê minha moto, eu falei para ela o que tinha acontecido. Ela falou, amiga, eu tô de carro, bora, eu te deixo lá na tua casa, não tem problema nenhum, eu te dou uma carona. E lógico que eu aceitei. No meio do caminho, ela resolveu pegar um atalho que passava por uma avenida bem movimentada, do bairro vizinho. E a gente estava conversando sobre o serviço quando nós passamos por um determinado ponto de ônibus. E foi ali que eu vi o carro dele, do meu marido. Não era um carro parecido, era o carro dele com o adesivo que eu mesma coloquei no vidro. E o pior, eu vi a minha prima Priscila entrando no banco da frente e ele indo embora logo em seguida. E eu fiquei gelada, eu não consegui nem falar nada para Márcia. Só fiquei olhando para frente, fingindo que eu não tinha visto nada. Eu cheguei em casa, eu entrei e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele. E lógico, né, que deu caixa postal, o telefone estava desligado. Liguei de novo e nada. Aí eu liguei para minha prima, para Priscila.
E ela atendeu com aquela maior cara de pau do mundo, dizendo que ela estava deitada vendo novela e que não tinha saído de casa para nada. Eu perguntei, você tem certeza que tu não saiu? Tem certeza? E ela jurou pela mãe dela que ela estava em casa. Eu desliguei o telefone e eu comecei a pensar que talvez eu estivesse vendo coisa. Eu poderia estar muito cansada, o estresse do dia a dia. Tinha visto coisa, não era ele. Tentei me justificar. E eu fiquei quieta uns dias, mas com aquela pulguinha atrás da orelha. Uns 4 dias depois, uma vizinha minha me parou no portão. Ela veio com aquele papo de, não quero falar, mas falando, né? E ela me disse que tinha visto meu marido no centro da cidade com uma outra prima minha, a Camila. Gente do céu. E ela falou que eles estavam dentro do carro conversando, mas de um jeito muito íntimo. E aquilo foi o limite para mim. Uma prima já era estranho, mas as duas? O que ele estava fazendo com as primas enquanto dizia que estava trabalhando até tarde? Uma coisa não encaixava com a outra. Quando ele chegou em casa naquela noite, veio com aquele mesmo teatrinho de sempre, dizendo que tinha ficado até mais tarde, porque tinha dado BO no trabalho, trouxe uma caixa de bombom e tentou me beijar, dizendo que estava muito cansado. E eu me afastei e eu joguei logo a real. Perguntei por que ele estava dando carona para Priscila e o que ele tinha de ficar conversando com a Camila no centro da cidade. E a reação dele, gente, foi de dar ódio. Ele começou a rir de mim. Ele me olhou como se eu fosse uma criança idiota e disse que eu estava ficando maluca. Ele falou que eu estava bem dando ouvidos para a vizinha fofoqueira e que o carro dele deveria ser igual à metade da cidade, que eu deveria ter me confundido, que não era ele. E ele começou a gritar comigo. Ele nunca, ao longo de todo o período de relacionamento, ele nunca tinha levantado a voz para mim. Ele começou a gritar, dizendo que eu era uma ingrata, e falou assim, olha, eu me mato todo santo dia para te dar do bom e do melhor, para te dar uma vida de luxo, para você ter tudo o que quer, e é assim que você me retribui com desconfiança? Você está sendo paranoica, você está doida. Ele fez todo o jogo para que eu me sentisse culpada, dizendo que a minha família, as minhas amigas tinham inveja da nossa vida, que queriam destruir o nosso casamento, enfim. Ele falou tanta coisa para desmoralizar minha família, para dizer que eu estava doida, inverteu o jogo. E ele falou, gente, tudo isso olhando nos meus olhos. E por um momento eu até achei que eu estava ficando doida mesmo. Ele me convenceu de que eu estava estragando o nosso relacionamento tudo por bobagem. E eu cheguei até a pedir desculpas para ele. Pedir desculpas, que não ia acontecer mais, que eu ia prestar mais atenção. Depois disso, nós jantamos como se nada tivesse acontecido. Só que a calmaria, depois daquela conversa, né, durou só um pouco. Eu tentei de verdade acreditar que eu estava ficando doida e que aquele homem era perfeito, que ele era o homem mais generoso do mundo, o homem mais honesto do mundo. Então, não tinha como desconfiar. Só que assim, gente, você sabe, a confiança, ela é como um vidro. Uma vez que esse vidro trinca, você nunca mais vê a imagem inteira. Ele continuou com o ritual de me dar presentes, de me bajular. Nessa mesma semana que nós tivemos essa discussão, ele trouxe um kit de maquiagem importado e um perfume que custava os olhos da cara para mim. Mas toda vez que ele me tocava ou ele me beijava, eu não gostava. Eu, sabe, não, fica longe de mim. Eu ficava olhando para ele e pensando se aquele sorriso, se aquele gesto dele era real, ou se ele estava rindo da minha cara por trás. Eu estava querendo me enganar, sabe? E passou os dias eu tentar, né, voltar a acreditar nele. Um dia eu estava no meu trabalho, estava tentando focar nas tarefas quando meu celular tocou. E era a Renata, uma amiga minha de infância que trabalhava numa recepção de um motel que ficava quase na saída da nossa cidade. É um lugar que todo mundo conhecia por ser barato e discreto. Quando ela me ligou, a voz dela estava meio que assustada. Ela disse, amiga, eu não queria te contar, mas eu não vou aguentar ver você sendo feita de palhaça. O seu marido acabou de dar entrada aqui num quarto e ele não está sozinho. Ele entrou com a sua irmã.
a Débora. Gente, naquele momento, meu sangue ele sumiu do meu rosto. Eu só consegui desligar o telefone, inventei uma desculpa qualquer para minha chefe e eu saí cega de ódio atrás desse homem. No caminho, meu pensamento ele voava. Eu lembrava da minha irmã, que ela sempre frequentava a minha casa, emprestava as minhas roupas, usava meus perfumes, sempre estava aos risos comigo, sempre estava aos risos com ele também. E agora eu estava descobrindo que ela estava se deitando com meu marido. Então imagina como que ficou minha cabeça. Eu parei o carro perto de uma construção, peguei um pedaço de pau que estava jogado lá no meio do entulho. Eu não ia lá para conversar, eu ia para acabar com aquela palhaçada. Gente, porque uma coisa é você ser boazinha, outra coisa é você ser feita de palhaça. E eu cheguei na frente do motel e meu coração parecia que ia sair pela boca. A minha amiga me viu de longe, balançou a cabeça toda nervosa, ela disse que ela não queria problemas, então eu não ia poder entrar. E lógico, né, para não acabar com o emprego da minha amiga, eu falei, olha, não tem problema, eu não vou entrar, vou ficar aqui fora esperando. Porque daqui, ele só sai comigo em cima. E eu fiquei esperando, gente, horas e horas, com aquele pau na mão esperando. E nada desse homem aparecer. Foram quase 2 horas de espera. 2 horas. Cada minuto parecia uma eternidade para mim. Eu via outros carros saindo e entrando, e cada vez que aquele portão abria, meu corpo ele tremia todo. Eu ficava imaginando o que eles estavam fazendo lá dentro. O meu marido, usando o dinheiro que deveria ser para o nosso futuro, estava pagando aquele quarto imundo de motel para ficar com a minha própria irmã. Ora, gente, o que eles estavam fazendo? Conversando que eles não estavam, né, minha amiga? Nem jogando baralho lá dentro. Então, a gente já sabe muito bem o que eles estavam fazendo. Até que depois dessas 2 horas, o portão abriu e o carro dele apareceu. E eu não tive medo, gente. Eu pulei na frente do carro. E ele freou com tudo. Eu quase fui atropelada, mas a adrenalina era tanta que eu nem senti nada. Ele abriu o vidro com aquela cara de medo. E eu nunca vou esquecer a cara dele de pavor. Ele ficou pálido, parecia que ele tinha visto um fantasma. E eu não dei tempo nem para ele falar amor. Eu comecei a dar paulada no capô do carro, no para-brisa. Eu gritava coisas que eu nem sabia que eu tinha coragem de dizer. Ele desceu do carro tentando me segurar, dizendo, calma, calma, bora conversar, você tá louca. Mas eu dei uma paulada no braço dele, gente, tão forte, que na mesma hora ele recuou. Eu fui para a porta do passageiro e eu puxei a minha irmã pelo cabelo. Sai daí de dentro, sua desgraçada, sua vigarista. E ela tentando se esconder, tentando se segurar na poltrona do carro para tentar que eu não puxasse mais ela, mas eu consegui tirar ela de lá na força. Joguei ela no chão da calçada e aí, gente, a baixaria tomou conta. Eu bati nela com tudo que eu tinha, eu puxava o cabelo dela, eu dava tapa, eu chutava. Eu queria, gente, tirar a cara dela de santa na base do soco. Queria arrancar a cara da minha irmã. E o pior de tudo foi que ela não ficou quieta. Em vez de ela ter vergonha, minha mana, me desculpa, perdão, não. A Débora, ela veio pra cima de mim como uma louca também. Ela gritava que eu era uma otária, que eu não dava conta do meu homem e que ela fazia o que eu não tinha coragem de fazer com ele. E a gente começou a rolar no chão, ali na frente do motel mesmo, todo mundo vendo, todo mundo que passava na rua parava, ficava gravando, a gente, né, naquela baixaria. E meu marido ficava em volta para tentar separar a gente, mas ele, sabe, não conseguia. Quando uma tá atracada na outra, meu colega, dificilmente você consegue separar. E foi aquele quebra-pau. Depois disso tudo, ele conseguiu me arrancar de cima dela, me jogou dentro do carro. Eu acredito que o desespero dele foi maior, porque ele ouviu as pessoas falando, não, bora chamar a polícia, porque isso aí só acaba com a polícia. Ele entrou em desespero, né, por conta do escândalo. Eu só sei, resumindo, foi a maior humilhação da minha vida. Quando a polícia chegou, os policiais conseguiram acalmar a situação, separar a gente em definitivo, o meu marido tomou uma atitude que mostrou o tipo de lixo que ele era. Ele viu que o circo tinha pegado fogo e que não tinha mais como mentir. Para tentar se salvar comigo, ele me pegou pelo braço à força, me jogou dentro do carro, porque ele tinha feito isso, eu tinha saído para correr para cima da minha irmã de novo, me pegou de volta, me jogou dentro do carro e disse para os policiais
que ele ia me levar para casa, que tudo era só uma confusão, que não tinha por que dar caso de polícia ali não. Ele simplesmente deu as costas para minha irmã, que ficou jogada no chão, toda suja, toda descabelada, com a roupa toda rasgada e sangrando. Ele só me colocou no carro, ó, apenas para que te quero. Deixou ela lá na porta do motel, gente, sozinha para se virar. Quem que ia levar ela para casa? Sabe lá quem levou. Abandonou o amante para tentar limpar a barra dele comigo, né? O trajeto de casa, vocês já imaginam como é que foi. Foi aquele inferno, eu ia batendo nele, eu ia xingando ele. Ele tentava falar, tentava dizer que foi só uma vez, que foi ela que procurou ele, que ele estava enfeitiçado. Mas eu não quis ouvir, não. Quando nós chegamos em casa, ele ainda teve a audácia de tentar querer me abraçar. E eu entrei, gente, eu me tranquei no quarto, peguei meu celular e tomei uma decisão. Eu não sei se foi a melhor decisão, se for, eu deveria pensar melhor, mas eu fiz isso. Eu não ia sofrer sozinha, não. Se o meu mundo ia acabar, que acabasse para todo mundo também. Eu entrei lá no grupo da família no WhatsApp e eu joguei toda a bomba. Eu escrevi tudo o que tinha acabado de acontecer na frente do motel. Mandei os áudios gritando, eu contei tintim por tintim que eu peguei o meu marido e a minha própria irmã saindo de um motel fulê, F-U-L-E-I-R-O, né? E que a porrada tinha comido no meio da rua. E que a cara dela estava toda amassada. Se ela chegasse lá toda ensanguentada, eu é que tinha feito o trabalho. E o silêncio no grupo durou ali uns 2 minutinhos. Depois, gente, o inferno começou. A minha mãe começou a mandar um monte de áudio chorando, desesperada, perguntando se aquilo era verdade. Os meus tios, o pai da Priscila e da Camila, começaram a cobrar explicações. Mas o que eu não esperava era a reação da Débora, minha irmã. Ela já estava em algum lugar, provavelmente escondida, né, na casa de alguma amiga, e ela resolveu que ela não ia ser o único alvo, não. Sabe, eu já tô na lama mesmo, já tô toda suja, agora eu vou também jogar o resto dos porcos nessa lama também. Em vez de ela pedir perdão e ficar quieta na dela, não. Ela mandou um áudio que fez tanto o meu mundo quanto o mundo da minha família toda desabar. Ela gritava: "Ah, agora você quer me fazer de vilã sozinha, né? Pergunta para Priscila e para Camila por que o carro dele estava sempre parado na esquina delas. Pergunta de onde foi que veio o iPhone novo da Priscila." Naquele momento, as mensagens no grupo, gente, começaram aí, ó, ferver. Uma por cima da outra, foi uma lavagem de roupa suja que eu nunca vi igual. A Débora, com ódio por ter sido deixada lá abandonada no motel, começou a entregar todo mundo, gente. Ela disse que meu marido mantinha um esquema com as 3 ao mesmo tempo. 3, né? Fiz assim, é 3. 3 ao mesmo tempo. Ele dava dinheiro para uma para pagar a faculdade, dava presentes caros para outra e levava todas para os mesmos lugares. Então, gente, não foi a primeira vez que aquele motel foi usado, não, tá? Foram outras vezes também. E ela confirmou que o iPhone de última geração que a minha irmã estava usando e estava exibindo nas redes sociais, que era um presente de um boy, né? De um boy bem cheio da grana, era dele. E eu fiquei olhando, gente, para aquelas mensagens no grupo, lendo aquelas confissões, e eu comecei a sentir desespero. As primas tentaram negar né, no começo, chamaram a Débora de doida, mas ela começou a mandar um monte de print. A mulher tinha um arsenal, gente, tinha um dossiê das traições. Eram conversas delas no privado, todo mundo combinando horário, comentando sobre o negão, como elas chamavam ele, né, por trás. Que ele era muito generoso, que ele gostava de dar mimos, o quanto eu era idiota por acreditar. Era muita baixaria. A hipocrisia da minha família ficou toda escancarada naquele grupo de WhatsApp. Os meus tios, que faziam piadas racistas com ele lá no churrasco, agora estava todo mundo com a cara no chão, vendo que as filhas deles, né, estavam se deitando com o homem que eles tanto desprezavam. Tudo por em troca de quê, gente? De celular, de mimo, dinheiro. O grupo, gente, virou uma baixaria.
A minha mãe, ela teve um pico de pressão tão alta que ela foi levada para o hospital às pressas. O meu marido, que já ainda estava em casa, do outro lado, né? Eu estava trancada no quarto e ele estava na sala. Ele ouviu tudo, tudo mesmo. Ele também estava no grupo. Ele percebeu, gente, que a casa não tinha só caído, ela tinha sido demolida com ele dentro. Ele viu que não tinha mais como usar o jogo da paranoia comigo. O celular dele não parava de apitar com tantas mensagens de ódio dos meus parentes. E ele, calado, vendo a vida dele ser exposta para todo mundo que ele conhecia. E ele tomou a atitude mais patética que um homem pode ter. Me pediu perdão. Quando eu saí do quarto, ele se jogou aos meus pés e começou a chorar. Agarrou nas minhas pernas e começou a pedir perdão. Sabe aquele choro fingido, cheio de soluço que não caiu uma lágrima? Era esse choro. Ele dizia que tinha perdido a cabeça, que o demônio tinha entrado na vida dele e que ele não conseguia dizer não quando elas davam em cima dele. Mas ele jurou para mim que ele nunca amou nenhuma delas, que os presentes eram apenas uma forma de ajudar a família, porque ele se sentia parte dessa família também. Gente, ele teve a coragem de dizer que tudo o que ele fez foi pensado em mim, para que a minha família o aceitasse melhor através do dinheiro dele. Sabe, é uma pachorra, é uma audácia tão grande, achando que ia conseguir me manipular, que hoje dá até nojo de lembrar. Eu sentia cada palavra dele como um tapa na minha cara. A audácia de um homem desse, gente, não tem limites. Eu olhava para ele de joelhos, querendo chorar, e eu só conseguia ver lixo. Eu chutei as mãos dele para longe das minhas pernas e mandei ele se levantar. E eu falei que eu não queria ouvir nenhum pio daquela voz nojenta dele. Peguei as malas dele e comecei a colocar os pertences, roupa, tudo de qualquer jeito, e eu gritava para ele sair da minha casa. Sai da minha casa antes que eu faça algo pior contigo. Lógico que a casa não era minha, a casa era dele, né? Mas eu me sentia no direito, eu era a mulher dele, e ele falou que ele não ia sair, que a casa era dele, que ele tinha construído aquela casa, que eu não tinha construído nada lá. Então, beleza, eu vou sair, mas antes eu vou fazer o escarcéu aqui dentro. Gente, eu saí quebrando tudo. Que nem o relato da outra menina, né, gente, da outra esposa, né? Que saiu quebrando tudo dentro de casa. Ela fez quase a mesma coisa, né? Quebrou as coisas dele, quebrou a televisão, guarda-roupa. Gente, tudo que essa mulher pôde quebrar, ela quebrou. Então, se eu ia sair na atitude. Então, gente, ele... Antes eu disse que ele era a melhor fase da minha vida, né? Mas não, gente. Ele foi a pior fase da minha vida. Eu saí daquela casa, levei as minhas coisas, chorei, né? Lógico que eu chorei muito, porque eu imaginei um futuro com aquele homem, e aquele homem faz uma coisa daquelas comigo. Eu voltei, sabe, para a casa dos meus pais, e eu não aceitei, sabe? Eu achei que por pedir a separação eu teria paz, mas não. Porque eu sofria ainda muito por esse homem, porque eu gostava. Imagina, né? Você tem uma vida toda estruturada, tá feliz, o cara vai lá e pã, 3 traições na tua cara, com a tua irmã e tuas primas. Eu sofri, lógico. Então, assim, depois que a gente se separou, eu achei que eu ia ter paz, mas não. O que veio em seguida, gente, foi uma perseguição psicológica, porque ele não aceitou o fim. Eu fui para casa dos meus pais, passei um tempinho lá, eu falei, olha, eu vou ficar aqui só por pouco tempo, vou alugar um lugar para mim, porque eu não quero morar com vocês também. E eu fiquei essas 2 semanas na casa dos meus pais. Passou essas 2 semanas, gente, ele mandando mensagem de todos os números possíveis. Eu bloqueava, ele ia lá e mandava de outro, mandava de número de amigo de trabalho, tudo, e eu ia lá e bloqueava também. Foi uma perseguição. Ele mandava entregar cesta de café da manhã, buquê de flores e até joias no meu trabalho, tudo para tentar me comprar. E eu confesso, gente, com muita vergonha, que o meu coração ele balançou. Eu senti a falta do conforto, eu senti a falta daquela sensação de ser especial e cuidada. Eu cheguei a sentar para escrever uma mensagem dizendo que eu aceitava conversar com ele e que talvez a gente pudesse tentar até uma terapia de casal. Gente, eu juro para vocês, mulher, eu não fez isso não. Uma terapia de casal.
Eu estava a um passo de cometer o maior erro da minha vida e perdoar o imperdoável. Só que o destino, gente, ele não queria me ver naquele buraco. Não queria. Os anjinhos dessa mulher, os dois aqui, o Tico e o Teco, se uniram, gente, para ela não voltar para esse homem. E o destino jogou a verdade final na minha cara, gente, antes que eu pudesse dizer sim para ele de novo. A primeira rasteira veio pelas redes sociais. A minha irmã, a Débora, que não falava mais comigo desde lá do barraco do motel, ela postou uma foto segurando um sapatinho de bebê. E na legenda ela escreveu algo assim, tipo, um novo recomeço. Eu desconfiei, mas eu tentei me convencer de que não era do meu marido, não, era de outro cara. Porque, não, gente, qualquer um menos dele, né? Mas o mundo, ele é pequeno, gente. E as fofocas, ó, elas correm na velocidade da luz. Não demorou 2 dias para chegar no meu ouvido que ela estava espalhando que o pai era o meu ex-marido e que ele já tinha prometido que ia assim registrar a criança. Eu ainda estava tentando processar que eu ia ser tia do filho do meu próprio ex, quando uma outra bomba veio. Gente, foi um bombardeio. A Priscila, a prima lá do iPhone, também confirmou que estava grávida do meu ex-marido. E logo depois, a Camila também apareceu com exame positivo. Gente do céu, essas mulheres não sabem que é camisinha, não? As 3 grávidas. E não era coincidência, gente, era uma sacanagem sem tamanho. Elas estavam com o mesmo tempo de gestação quase idêntico, com apenas alguns dias de diferença uma da outra. Ele não tinha apenas tido um caso, ele tinha montado, gente, um harém dentro da minha família e engravidado as 3, praticamente na mesma semana que ainda estava dormindo comigo. A minha sorte foi que o positivo também não veio para mim, né? Graças a Deus. Porque senão ia ser 4. Antes elas do que eu. E quando essa notícia se espalhou, o pouco que restava da nossa família desmoronou de vez. A minha mãe entrou em uma depressão por conta disso. Os meus tios, os pais, né, das duas lá, se mudaram de bairro porque ficaram com vergonha. Imagina, as 3 buchudas. Depois começou uma guerra entre elas para ver quem que recebia mais atenção e dinheiro dele. E elas descobriram, gente, da pior forma, que ele não era tão rico como elas imaginavam que ele fosse. Sim, ele trabalhava muito, ele tinha um dinheirinho, mas ele não era rico. Ele era um homem que tinha um cartão de crédito muito bom, com limite muito bom, que tinha um salário bom, mas que uma hora, com tanta mulher e tanto menino, né, o orçamento iria estourar. E elas descobriram, gente, que ele não era rico, que ele vivia dos cartões de crédito, né, que ele só vivia estourando os cartões para manter os luxos, e agora tinha 3 pensões nas costas para pagar de uma vez só. E da onde é que ele ia tirar? Pagar cartão de crédito, manter uma casa, manter 3 mulheres e 3 crianças? Aí o negócio ia pegar fogo. Então virou, gente, imagina, né, um homem que estava bem de vida, no seu trabalho, com a sua mulher em casa, que também trabalhava, que também ajudava, agora virou tipo um morto de fome. Um homem que não tem praticamente onde cair morto, de tanta dívida e de tanto filho para criar agora. E desculpa, gente, o que mais me dá raiva é lembrar de como a minha família se comportava no começo. Todo mundo ali se vangloriava. Ai, meu sangue é puro, meu sangue é alemão. Ah, nós somos loiros de olhos azuis, que a gente não se mistura com qualquer um. Eles me humilharam, me chamaram de louca e diziam que eu estava estragando, sabe, a linhagem da família. Isso é uma porcaria, sabe? Uma leseira. Tudo estragando a estética da família por um negão. Era piada de mau gosto. Todo domingo que eu ia na casa da minha mãe tinha esse tipo de piada. Era desprezo, sabe, quando eu chegava, tudo isso. E no fim das contas, foram essas mesmas pessoas, as primas perfeitas e a irmã santinha, que se venderam por um celular e um pouco de dinheiro fácil. Elas esqueceram que o preconceito rapidinho, não, elas esqueceram o preconceito rapidinho quando viram a vantagem material. Hoje, a descendência loira que eles tanto se orgulhavam vai ter 3 crianças negras na família.
frutos da traição mais suja que eu já vi. E eu não digo isso por racismo não, gente, como eles faziam, né? Mas pela ironia do destino que esfregou a hipocrisia na cara de cada um deles. Ai, ai. Depois de um tempo, ele me ligou ainda pela uma última vez. Estava chorando, dizendo que as gravidez todas eram um acidente e que ele ainda me amava muito. E eu tive a maior satisfação da minha vida. Porque lembra quando eu falei da primeira traição lá, que eu tinha visto ele lá com a minha prima, e ele riu de mim, dizendo que eu era uma paranoica, que eu era uma ingrata? Pois é, agora eu dei o troco. Eu que ri na cara dele, mas eu ri com má vontade. Eu ainda falei, agora você tem o que você merece. Vai lá, cria sua creche, vai sustentar lá as 3 que você escolheu. Me esquece, some da minha vida e nunca mais ouse dizer o meu nome. E eu percebi, gente, que aquele homem nunca me amou. Ele só queria provar que podia ter todas nós, que podia dominar a família que tanto desprezava ele. Eu fui o troféu dele, e a minha irmã e as minhas primas foram os prêmios de consolação que ele comprou com um pouquinho de dinheiro que ele ainda tinha. Hoje, eu olho para trás e eu vejo que o que eu achei ser o fim do mundo foi, na verdade, o maior livramento da minha vida. Se eu tivesse voltado para ele, eu seria a 4ª grávida nessa confusão, com certeza, e com certeza eu estaria vivendo um inferno na Terra. Eu aprendi que uma vida baseada em aparências e presentes caros não vale nada se não tiver caráter por trás. Os meus bens materiais eu conquisto tudo de novo, eu vou trabalhar, vou conquistar, mas a minha paz de espírito não tem preço. A minha irmã e as minhas primas agora estão lá, quase para dar à luz, todas ligadas para sempre com um homem que não vale o chão que pisa, enquanto eu sigo a minha vida limpa. Elas ficaram com os presentes e com as barrigas, e eu fiquei com a minha dignidade e com a chance de recomeçar de verdade, longe de gente podre. O que começa errado, gente, com a traição e mentira, nunca vai terminar bem. A conta chega para todo mundo, e a delas chegou em forma de fraldas e arrependimento. Se tiver arrependimento ali, né? Porque eu acredito que não tem. Então, Anne, muito obrigada, Anne, pelo teu espaço. E eu espero de coração que você tenha sucesso na tua trajetória. Muita saúde, paz e prosperidade para você e sua família e para todos do canal. Um grande abraço. Minhas queridas, antes eu falava eita lelê, isso aqui é eita lelê 3 vezes, gente. Que situação, né? Que situação. Fora o preconceito escancarado aqui da família dessa depoente, tem hipocrisia também, né? Hipocrisia também. Bora lá para análise? Gente, esse relato é um caso clássico de manipulação, narcisismo e a fragilidade da moral baseada em aparências. Quando a gente olha para o comportamento de cada um, fica claro que não foi um acidente tudo o que aconteceu, mas uma dinâmica de poder. Então, esse homem, ele sofreu muito racismo, acredito que muito, ao longo da vida dele, muito mesmo. E pode até ser que ele gostava assim dessa mulher, mas quando ele adentrou na família dela, ele já sentiu o impacto logo de cara, né, que a família não gostava dele pela cor de pele dele. Então, eu acredito que também ele fez uma jogada aí de manipulação com com as 3, né? Para tentar até mesmo que desmoralizar essa família, ridicularizar da mesma forma como eles fizeram com ele. Também tem essa parte, né? Essa outra ótica aí. Mas bora lá. O comportamento. O comportamento dele seguiu um roteiro comum de predadores emocionais. O bombardeio de amor, sabe? Tudo muito ao extremo, tudo muito necessário, tudo muito rápido. Colocou ela num pedestal, deu presentes para ela. Tudo isso serviu para ela criar uma dívida de gratidão. Assim, quando você desconfia de algo, ele usa o argumento de que eu faço tudo por você, tudo para você ter, tudo que você quer eu te dou. Então, ele usou todo esse bombardeio de tanto amor, de tantos presentes, para que um dia que ele viesse a escorregar, como foi que ele escorregou, ele tivesse esse argumento,
né? Poxa, eu fiz tudo por você, eu te amo, você é ingrata comigo. Para você, fazer a pessoa se sentir culpada, né? Ele cria uma dívida de gratidão com a vítima. A dominação pelo círculo próximo. Por que a irmã e as primas? Porque para o narcisista não basta atrair, ele quer destruir todo o sistema de apoio. Ao corromper as pessoas do seu sangue, ele garante que você não tenha para onde correr. Ele queria provar que podia comprar até quem te amava. Eu acho que as primas e a irmã não amavam ela não, porque quem ama de verdade não faz uma traição dessa, né? Uma trairagem dessa, não faria não. Segundo ponto, a irmã e as primas. A hipocrisia do interesse. O comportamento delas revela que o preconceito da família era apenas uma casca fina. Elas usavam o racismo para se sentirem superiores a você, mas bastou um iPhone e um pouco de dinheiro para essa superioridade sumir. Isso mostra que a moral delas era baseada em oportunismo. A solidariedade negativa. Elas não se sentiam e não vão se sentir culpadas por ter traído você. Porque, no fundo, elas competiam com você. O fato de aceitarem o negão escondidas mostra que o desejo pelo que ele oferecia, que era o status material, era maior do que qualquer laço de sangue ou ideologia racista que pregavam na família. Tá bom? Então, toda uma solidariedade falsa. Terceiro ponto, a armadilha, né? A nossa depoente, ela caiu no que nós chamamos de validação externa. Quando alguém nos coloca num pedestal rápido demais, a gente tende a fechar os olhos para os sinais vermelhos, porque a sensação de ser a mulher mais amada e mais FODA do mundo, ela é viciante, gente. A negação, ela quase voltou para ele mesmo após a surra que ela deu na irmã dela lá no motel. E isso acontece porque a mente, ela tenta se apegar à versão boa que aquele homem criou lá no início, sabe? Ser o marido perfeito. Então, para não ter que encarar a realidade dolorosa de que tudo foi uma mentira, ela se apega a esse homem. O seu livramento veio pelo choque da realidade das 3 grávidas, que foi um fato impossível de ignorar. Então, é ali, gente, se não tivesse, eu até falei, mulher, se as 3 não tivessem grávidas, tu ia voltar para ele? E ela falou, Anne, por um momento eu achei que sim. Eu não sei se isso foi um empecilho, ou se depois eu ia pensar melhor, não sei. Mas naquele momento, se não tivesse o fato das 3 gravidez, eu ia voltar. Sabe? E é uma dependência, gente. Ele faz com que o narcisista, o manipulador, ele te manipula a tua cabeça. E você, as coisas ruins que eles fizeram são menores do que as coisas boas que ele já te fez. Então acaba que maqueia, né, a podridão do manipulador, tá? E a família aqui, gente. A dinâmica da família alemã, de olho azul, loirinhos, ruiu porque era baseada em uma superioridade falsa. O preconceito que eles usavam para atacar a depoente virou o carimbo da vergonha deles. Agora eles têm que lidar com o fato de que a linhagem pura que eles tanto defendiam foi quebrada justamente pela falta de caráter das filhas e da sobrinha, né, que se mostravam ser as meninas perfeitas da família. E a destruição de vínculos. O grupo de WhatsApp, ele tem poder de destruir qualquer lugar, principalmente famílias. E aqui, gente, ele acabou com a família, e assim não tem união mais de nenhum dos lados. Então, todo mundo ainda quer viver apenas de aparências, mas no fundo, gente, está todo mundo destruído. Sem a mentira, a família não tinha sustento. Então, a lição que fica aqui, gente, o marido usou o dinheiro como ferramenta de aliciamento, ele não buscava afeto, ele buscava controle, as parentes não buscavam amor, buscavam vantagem, e no fim, quem não entrou no jogo do preço foi a depoente, que ela saiu com o único bem que o dinheiro dele não comprou, que foi a liberdade dela. Então, gente, prestem muita atenção nos sinais. E eu vou detalhar alguns sinais aqui, gente, para que você fique de olhos bem atentos,
Quem sabe pode até salvar a tua paz e o teu futuro. Porque não é apenas uma fofoquinha familiar que aconteceu. O que eu vou passar para vocês agora é um manual para que você não caia em ciladas. Bora lá? O primeiro passo, gente. Presente não é amor, é coleira. Se um homem te coloca lá no pedestal, lá no primeiro lugar, rápido demais, e começa a te entupir de presentes caros, sem motivo, abre o teu olho. O nome disso é bombardeio de amor, e na maioria das vezes é uma estratégia para te deixar cega. Ele te dá um relógio caro hoje, para amanhã, quando você desconfiar de uma mentira, você se sinta cobrada por cobrar de verdade. O dinheiro dele não é um mimo. É um pagamento antecipado pelo teu silêncio. Outro ponto. O caráter não tem preço, mas a falta dele tem. Olha o exemplo das primas e da irmã. Elas trocaram o sangue, a lealdade e a própria dignidade por presentes e por dinheiro. No final, elas ficaram com os presentes, que logo vai ficar velho, e com uma barriga que vai ligar o nome delas a um lixo de homem pro resto da vida. Então não seja a pessoa que tem um preço. Quem se vende por pouco acaba sendo descartada por nada. Ponto número 3. Cuidado com o homem perfeito. Não existe homem perfeito, gente. Não existe. Se ele está sendo perfeito demais, ele está fingindo. Tá bom? Tá fingindo. O homem que parece ter saído de um filme, que nunca erra, que te trata como rainha o tempo todo e que é o provedor impecável, geralmente está escondendo uma podridão imensa por trás. É fachada, é cilada. A perfeição é uma máscara. Se ele não tem falhas humanas, ele está escondendo desvios de caráter. Confie mais no que a pessoa é quando ninguém está vendo, no que ela te dá quando quer te impressionar. Então, olha lá os olhos bem abertos. Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Tem um mau humor, tem um defeitinho aqui ou ali, que é do ser humano, mas perfeito não existe. Perfeito, só Jesus que passou por essa terra e foi aos céus. Não tem não, gente. Não tem. Tá? Quarto alerta. O que começa errado, termina pior ainda. Não adianta tentar construir um castelo em cima de um lamaçal de mentiras. Se o relacionamento começou com uma traição, com um escondidinho ou passando por cima de alguém, o final vai ser trágico. A conta sempre chega e geralmente ela vem com juros muito altos. Gravidez indesejada, família destruída e o seu nome na boca de todo mundo. Quinto alerta. Intuição não é paranoia. Se você sentiu que algo está errado, o que eu falo? Está errado. Sempre está. Não deixe homem nenhum te chamar de louca ou ingrata só porque você fez uma pergunta difícil. A manipulação de fazer você duvidar da própria sanidade é uma ferramenta favorita de quem trai. Se o carro dele estava onde não devia, se o celular dele não saía da mão, não aceite a desculpa de que você está vendo coisa. Tá? E meu último recado para vocês, gente. Valorize o seu suor e a sua trajetória limpa. Valorize isso. É melhor ganhar pouco e ter paz do que ganhar rios de dinheiro, presentes e presentes e ter que dividir o marido com a própria irmã ou com as primas. Livramento não tem preço. E a sua dignidade é a única coisa que ninguém pode te tirar. A menos que você aceite se vender. E eu espero que você não aceite. E outra coisa, gente, jamais, gente, abra mão da sua independência financeira. Tenha o seu dinheirinho, tenha o seu sustento, para que ninguém dite o que você deve ou não fazer, onde você deve ou não ir. Tenha a sua liberdade, não seja presa por uma coleira de submissão, não, gente. Não façam isso. Relacionamento, casamento, não é isso. Relacionamento é troca. Um somando aqui, um outro somando ali. Jamais. Não é diminuir de um do lado, outro do outro, não. É uma soma, uma somatória. Se você não está feliz no teu relacionamento, já está se engraçando por uma outra pessoa, gente, só o simples fato de você se encantar por uma outra pessoa, o teu casamento ele já não está bem. Porque ninguém que tem um casamento bom, estável,
um casamento de trocas, né, justas, trocas justas, se apaixonar por alguém à toa. Então, se você se apaixona por alguém, porque seu coração está aberto, porque está acontecendo alguma coisa, você não está bem emocionalmente, o teu casamento não está da maneira como deveria estar. Então, senta, alinha, se não der certo, gente, separa. É melhor se separar do que a outra pessoa sofrer porque ama, porque não vou conseguir ver sem você. Melhor se separar assim, né, do que ele me traiu. A dor, sabe, da traição, ela é uma dor que destrói a gente. Você que já foi traída, você sabe a sensação que é, né, como você se sente. A mulher, ela se sente desvalorizada, a mulher, ela se sente, acaba com a autoestima, acaba com, sabe, a nossa personalidade, tudo, gente, destrói uma mulher por completo as traições. E principalmente quando é a traição de alguém que você ama muito. Gente, se você não soubesse o estrago que uma traição faz na vida de uma outra pessoa, vocês não traíam, não. Tá? Então, se você não tá feliz, saia do relacionamento, mas não faça. Esse escarcéu aqui, o que aconteceu? E que, gente do céu, poderia dar até em tragédia, né? Poderia dar em tragédia. Ainda bem que hoje ela tá ótima, tá trabalhando, né? Ainda tem sim, resquícios de alguma coisa dele aqui no meu coração. Já tentei me ouvir com outras pessoas, mas não é da mesma forma como ele me tratava. Eu já falei isso pra ela: olha, não adianta você querer encontrar partes dele em outros homens que você não vai, porque tudo era uma mentira. Ele não era daquela forma contigo porque ele queria ser daquela forma, porque ele é daquela forma, não. Ele só estava querendo comprar o teu amor. Ele só queria isso. Então, saiba que tudo que você viveu com você foi uma mentira. Ele só estava querendo te manipular. Porque eu acho que a ideia dele já tá bem explícita para todo mundo, né? Ele queria tomar conta de poder seduzir as mulheres da família ali, né? Pra conta do preconceito, esfregar na cara, né? Sei lá, gente. Sei lá, olha. Passa muita coisa aqui na minha cabeça. As óticas, né? Bem diferentes dos relatos, tá? Então é isso, gente. Se você tem uma opinião contrária à minha, coloque aí nos comentários. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Se você quer compartilhar o teu relato, eu te incentivo a compartilhar relato aqui. Porque, gente, ajuda outras pessoas que já viveram as mesmas coisas, elas olharem ter uma outra visão do sofrimento delas, ajuda a curar cicatrizes, a cicatrizar o que né, que ainda está ali aberto. As pessoas conseguem ter um entendimento melhor do que aconteceu com elas. Então, eu incentivo muito as pessoas a compartilhar os seus relatos por isso também. Tá? Então, se você tem um desejo de ajudar outras pessoas a não sofrerem como você sofreu, você quer ter empatia por essas mulheres ou por esses homens, compartilha, só mandar um WhatsApp, eu vou te receber com todo amor e com todo carinho, tá bom? Então é isso, meus amores, eu vejo vocês agora nos comentários, coloque aí as opiniões de vocês, o que vocês acharam, passaram por situações semelhantes. Eu sei que tem muita gente aqui que já foi traída, infelizmente, sabe a dor que é. E sabe, né, que a gente sempre quer dar aquela vacilada, será que se eu voltar, será que vai ser diferente? Gente, incentivem a não voltar, porque não vai ser diferente, tá? Porque se fosse, nem era nem para ter, né? Porque se a pessoa gostasse de você, ela não te trairia. Na minha cabeça funciona assim, não sei se na cabeça de vocês funciona da mesma forma, tá bom? Então é isso, muito obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho. Vejo vocês agora nos próximos relatos. Gente, outra coisa, antes de finalizar, tem a nossa rede de apoio lá no WhatsApp. Pode colocar lá, se você tem interesse de entrar, tá no primeiro comentário não, tá na descrição desse vídeo, o link do grupo, é só você entrar, vamos fazer a tua autorização lá, para que você participe. As meninas sempre estão conversando entre si, estão se apoiando, isso é muito importante, né? Isso é a famosa rede de apoio. Então, eu precisava convidar você também para fazer parte, ok? Então, vejo vocês agora nos comentários, nos próximos relatos e nas nossas lives também de atualização, tá bom? Um beijão no coração de todos e valeu, gente. Obrigada. Abração.